muitos crentes olharem só para a terra. Eles fazem campanha para ter casa, faz campanha para ter carro novo, faz campanha para ter bênção, mas esquece que tudo aqui nessa terra vai ficar. E só vale quem está com o nome escrito no livro da vida. Então vamos perceber quais são as vigilâncias, o que é que a noiva tem que fazer para não ficar de fora deste casamento. A primeira coisa, a gente precisa olhar a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja fraca. Há uma denúncia do noivo a respeito da igreja de Sardes. Sardes era a capital da província da Lídia. Era uma cidade importante, 80 quilômetros da cidade de Éfeso, ficava no entroncamento de 5 cidades, e a principal religião, o principal culto era feito a Ártemis. Aquela cidade era uma cidade muito rica, parecida com Laodiceia, uma cidade importantíssima. E o que foi que aconteceu? Isso contaminou a igreja, e a igreja passou a se comportar como a cidade. A igreja já não era mais uma voz profética para a cidade, ela já era mais uma no meio de uma cidade que tinha uma visão materialista e uma visão capitalista. Então, sobre isto aqui, nós precisamos aprender algumas verdades. Primeiro, a igreja de Sardes perdeu a sua influência e passou a ser influenciada pela cidade. Será que você não consegue fazer essa conexão com a nossa geração? Quantas igrejas, quantos crentes perderam a sua influência? Algum tempo atrás, você reconhecia um crente no andar dele. Você reconhecia um crente na vestimenta dele. Você reconhecia um crente na fisionomia dele. Eu me lembro que eu era adolescente e eu morava em Valença, e eu ia pregar na região de Cachoeira, de Murutuba, de São Félix, de Maragogipe. E até hoje aquela rodoviária de Mangabeira está lá do mesmo jeito quando eu era adolescente. Eu pegava um carro, um ônibus, descia naquela rodoviária, dali eu pegava um ônibus para São Félix, e de São Félix eu pegava ali aqueles carros de lotação para poder pregar em Coqueiro, Nagé, Maragogipe e aquela região. E eu chegava e tinha uma moça do guinchê da companhia que ficava me olhando, e eu era bem magro, bem esquisito, né? Olho, cabeça, pescoço, né? Sempre tive, glória a Deus, tímido, né? Tímido, com a bolsa meia, era uma luta para achar uma bolsa para viajar. Às vezes a bolsa rasgava, tinha que carregar na mão, às vezes não tinha um paletó, às vezes o sapato tinha que esconder porque estava furado embaixo, furado na frente, sem salto, era uma confusão terrível. E um dia aquela moça parou e disse assim: me desculpe, mas você é crente? Eu disse: sou. Ela olhou para o outro e disse: está vendo o que eu disse? Tem um brilho diferente, tem algo diferente, você transmite algo de Deus. Eu disse para a menina: aquele rapaz, aquele menino não é aquele menino é crente. Bora perguntar para você ver. Ou seja, o crente, uma igreja que ela não perdeu a sua essência, ela influencia aonde ela chega. Por exemplo, você chega num lugar, alguém não gosta até de crente, mas quando sabe que a coisa está difícil, faz o quê? Chama o irmão: ora aí, irmão, leva meu nome para a igreja, irmão, dá uma palavra, irmão, chama o crente. E o que foi que aconteceu com a igreja de Sardes? Ela terminou perdendo a sua influência na cidade, e a cidade passou a influenciar a igreja de Sardes. É isso que está acontecendo também na nossa geração. A igreja em alguns lugares, de alguma forma, tem perdido a sua influência, e ela está sendo cooptada por esse mundo, o mundo materialista. E mais na frente a gente vai aprendendo sobre isto.
igreja era uma igreja que tinha nome e fama, interessante isso, mas diante de Deus era nada, porque ela não vigiou e ela perdeu a voz profética, a voz de denunciar. Olhe para mim, irmãos, a voz profética é a voz que denuncia, é a voz que denuncia o pecado. Você sabe o que é um grande culto? É aquele que você sai refletindo pesadamente sobre o que você ouviu. Se você entrar em uma igreja em pecado e você sair do culto como se nada tivesse acontecendo, teve algum problema, essa igreja falhou. Porque se você chegar numa igreja que é cristocêntrica, tem uma voz profética, e a voz profética vai denunciar o pecado. Então se você está em pecado, você vai sair pesaroso, ou então você vai tomar uma decisão naquele culto. Culto não é para massagear seu ego. Culto não é para... Pastor não é artista, nem guru, que você chega lá e fica feliz porque um fã viu o seu ídolo. Não, pastor e pregador tem que ser um profeta de Deus, uma voz profética no meio desta geração. E o que é que nós temos visto que aconteceu na igreja de Sardes? Muitos perderam a voz profética. Hoje muitos são o quê? Artistas, são celebridades, são como a igreja de Sardes, são conhecidos, são famosos, mas não tem fogo, não tem graça, não tem unção, não tem vida, não tem palavra, não tem compromisso com Deus. A igreja de Cristo tem que vigiar. 2, ela perdeu o brilho do Espírito e passa a usar táticas humanas. Uma igreja vazia de Deus precisa usar truques humanos para passar a ideia que está viva. E esse é o grande problema. Foi de Sardes e continua sendo. Hoje você chega em algumas igrejas, a palavra já está em último lugar, como na época de Josias. O livro da lei está perdido dentro do templo, e hoje já tem táticas humanas. É o martelo de não sei o que, é o sal grosso de não sei da onde, é a rosa de não sei o que, uma batucada terrível. Tem igreja que você chega, é 2 horas de culto, é 1h50 de batucada, que você diz, meu Deus, o que é isso? Não tem palavra, não tem mais a unção de Deus, é tática humana para poder agregar pessoas. Hoje você chega em algumas igrejas, os pastores não querem mais pregar a palavra, e aí faz o quê? Faz um ringue de boxe dentro da igreja. Hoje já tem igreja que tem octógono para o UFC dentro do templo. Não, pastor, isso aqui é para atrair os jovens, isso aqui é para manter os jovens. Não, a gente tem que fazer uma discoteca aqui, aí bota umas luz braba, umas fumaças, um trabalho de jovem de vez em quando, e você botar ali alguma coisa, faz parte do processo, porque a gente também não pode ficar achando que tudo é pecado. Mas tem igrejas hoje que o púlpito já não é mais púlpito, é palco. Pastor já não é mais profeta, ele está apresentando. Cantor já não é mais adorador, ele está apresentando. Perdeu o brilho do Espírito Santo e está usando táticas humanas. Quem faz a igreja crescer é o dono dela, é a palavra, é o Senhor que faz a igreja crescer.